Você já se perguntou se os eventos celestiais que testemunhamos podem ser mais do que simples coincidências? O eclipse solar de 2 de outubro de 2024 não é apenas mais um espetáculo astronômico, ele coincide com a Festa das Trombetas, uma data que para muitos, marca o começo de um novo ciclo espiritual. Mas o que isso realmente significa para nós? Estaríamos à beira de presenciar o início de uma série de eventos profetizados há milênios? As profecias falam de sinais nos céus, de tempos de caos e sofrimento antes de uma grande intervenção divina. E se este eclipse for um desses sinais? Parece impossível ignorar o alinhamento exato desse fenômeno com as Escrituras. Enquanto o mundo continua avançando em meio a conflitos globais, declínio moral e avanços tecnológicos, alguns se perguntam, seria este um aviso urgente de Deus, um prenúncio do que está por vir? A sensação de que algo maior está para acontecer é palpável. Não podemos deixar de notar que o estado atual do mundo ecoa aquilo que as Escrituras nos alertaram. E se de fato, estamos testemunhando os primeiros sinais do fim? Como devemos nos preparar? Vamos mergulhar fundo nesse mistério e buscar entender o que esses eventos podem significar para todos nós. Sabemos que o eclipse solar de 2 de outubro de 2024 não é apenas mais um evento astronômico. Ele coincide com o Rosh Hashanah, um período crucial no calendário judaico. Para nós, essa combinação de eventos não pode ser ignorada. É um momento de arrebatamento interno, de olharmos para dentro de nós mesmos e refletirmos profundamente. Rosh Hashanah marca o início de um novo ciclo, uma renovação espiritual que nos convida a reavaliar nossas atitudes, nossos erros, principalmente, nossa conexão com Deus. Essa época do ano, juntamente com a Festa das Trombetas, carrega um peso espiritual único. Nos convida a ouvir não apenas o som físico das trombetas, mas o que elas simbolizam, um chamado urgente para despertarmos espiritualmente. Somos impulsionados a reconsiderar nossos caminhos, refletindo sobre como podemos alinhar nossas ações com o propósito divino. É como um aviso urgente, um momento onde o céu e a terra parecem sussurrar algo de extrema importância. Esse eclipse é mais do que um simples fenômeno natural, ele nos desafia a pensar sobre os sinais que estão à nossa volta. Afinal, a Festa das Trombetas nos lembra do poder da renovação, da chance de começarmos novamente, mas com um olhar mais atento para os eventos globais que nos cercam. Se estamos atentos, esse pode ser um sinal claro de que a destruição iminente de antigos padrões está a caminho, um prelúdio para algo maior. E no fundo, sabemos que momentos assim não acontecem por acaso. Devemos nos preparar. Não de maneira alarmista, mas com consciência. Este eclipse, neste momento exato, pode ser um reflexo de algo que transcende a nossa compreensão imediata. Talvez seja o começo de uma sequência de eventos que desafiarão nossa fé, e mais do que nunca, devemos estar prontos. A renovação espiritual que esse tempo nos pede é essencial para enfrentarmos os desafios que estão por vir. As Escrituras são claras ao conectar o som das trombetas a momentos cruciais da intervenção divina. Quando pensamos no arrebatamento, como mencionado em 1 Tessalonicenses, não há como ignorar a importância desse evento no contexto dos últimos tempos. O som das trombetas serve como um alerta, quase como um aviso urgente que nos desperta para a necessidade de vigilância espiritual. Este eclipse, que coincide com a Festa das Trombetas, traz à tona essas associações e nos faz questionar se estamos à beira de presenciar algo maior, algo que transcende nossa rotina. Na verdade, o livro de Apocalipse também reforça a conexão entre as trombetas e o retorno de Cristo, o que nos faz refletir sobre a sincronia desses eventos celestiais com as profecias bíblicas. Será que esse eclipse é mais um sinal entre tantos que se alinham com o plano divino? Não estamos falando de coincidências comuns, mas de momentos marcados por Deus. O som das trombetas, seja ele físico ou espiritual, ecoa como um lembrete poderoso, o tempo está se aproximando e precisamos estar preparados para o que está por vir. E essa preparação não se trata apenas de uma crença passiva. O que podemos fazer, então, para estarmos prontos? Um bom começo seria reforçar nossa leitura das Escrituras, especialmente passagens que tratam do fim dos tempos e da volta de Cristo. Apocalipse, Mateus 24, e claro, 1 Tessalonicenses são ótimos pontos de partida. Além disso, devemos nos perguntar como temos vivido nossa fé no dia a dia.
Estamos ouvindo o chamado das trombetas em nossos corações? Se pararmos para pensar, este eclipse pode ser mais do que um fenômeno natural, pode ser o céu nos avisando de que algo maior está para acontecer. O som das trombetas já está ressoando, e cabe a nós ouvir, discernir e agir. Mas será que estamos prontos para interpretar esses sinais de maneira adequada? Isso nos deixa pensando, pois, talvez, estejamos à beira de algo transformador, algo que nos prepara para os próximos acontecimentos globais. A vigilância espiritual é uma das maiores virtudes que podemos cultivar em tempos como estes. Sinais celestiais, como o eclipse de 2 de outubro, não são apenas fenômenos astronômicos, eles têm significado profundo, algo que a Bíblia frequentemente destaca. Quando olhamos para esses eventos, percebemos que eles marcam pontos cruciais no plano de Deus. Assim como no passado, quando as estrelas e os céus anunciavam o nascimento de Cristo, hoje o céu continua a nos enviar mensagens, e é nossa responsabilidade estar atentos. Devemos reconhecer que esses momentos não surgem por acaso. O eclipse, por exemplo, pode ser uma maneira de Deus nos alertar sobre algo iminente. Não é à toa que tantos profetas e líderes espirituais falam sobre a importância de ficarmos vigilantes. Pense em nossa própria vida. Quantas vezes somos surpreendidos por algo, que de certa forma, já tinha sido avisado, mas estávamos distraídos? A Bíblia é clara quando nos chama a atenção para os sinais, e mais do que nunca, precisamos estar preparados para o que esses eventos globais podem anunciar. No entanto, estar vigilante não significa apenas ficar atento aos sinais externos. É mais profundo do que isso. Precisamos cultivar um estado de alerta espiritual, estando sempre prontos para discernir o que está acontecendo ao nosso redor. E isso envolve prática diária, orar mais, ler mais as Escrituras, refletir sobre o nosso papel neste grande plano divino. Assim como alguém que treina para uma grande maratona, devemos fortalecer nossa fé constantemente. Isso nos permite perceber os sinais antes que seja tarde demais. E quando falamos de sinais, não estamos apenas falando de catástrofes ou destruição iminente. Às vezes, os sinais nos convidam a uma transformação interna, uma renovação do espírito. Portanto, este eclipse pode estar nos dizendo para começarmos essa jornada de dentro para fora. Se Deus está nos mandando esses avisos, certamente há algo que precisamos ajustar em nossa caminhada espiritual. Mas isso levanta a questão: estamos prontos para interpretar esses sinais e agir de acordo? Quando olhamos ao nosso redor, não podemos negar que estamos vivendo tempos difíceis. Conflitos globais se intensificam a cada dia, economias estão desmoronando, e a moralidade, em muitas sociedades, parece estar em declínio acelerado. O avanço tecnológico, por exemplo, que trouxe tantos benefícios para a humanidade, também pode ser visto como uma ferramenta que facilita a ascensão desse poder maligno. O controle da informação, a manipulação das massas e a perda de privacidade são realidades que já vivemos. É nesse ambiente de instabilidade e incerteza que o anticristo encontrará terreno fértil para se manifestar, oferecendo soluções aparentemente milagrosas para os problemas globais. Ele surgirá como alguém que promete ordem em meio ao caos, mas sabemos, pelas profecias, que isso será apenas uma fachada. E o que podemos fazer diante disso? A primeira coisa é mantermos nossos olhos abertos para os sinais ao nosso redor. Precisamos reconhecer o estado atual do mundo e entender que ele está caminhando exatamente como as Escrituras previram. A segunda é fortalecer nossa fé. Sabemos que tempos de grande tribulação estão por vir, e só conseguiremos resistir se estivermos ancorados na palavra de Deus. Isso envolve não apenas acreditar, mas viver de acordo com essa fé, mantendo nossa prontidão espiritual e incentivando outros a fazerem o mesmo. A ascensão do anticristo pode parecer algo distante, mas se analisarmos os eventos globais de hoje, percebemos que ele pode estar mais perto do que imaginamos. A moralidade está desintegrando, a violência se espalha, e as promessas de paz e estabilidade são frequentemente quebradas. Tudo isso, segundo as profecias, são sinais claros do que está por vir. Agora, cabe a nós estarmos preparados para enfrentar o que parece ser uma jornada rumo a tempos ainda mais difíceis. A grande questão é: estamos prontos? A urgência do momento nos chama à ação, e como cristãos, somos desafiados a viver em prontidão espiritual.
Não se trata apenas de esperar passivamente pelos eventos que estão por vir, mas de sermos proativos em nossa fé. Compartilhar o Evangelho e fortalecer nossa relação com Deus são os pilares de nossa preparação. O eclipse e os sinais globais que vemos são lembretes de que o tempo está se esgotando, e nosso papel aqui vai muito além de apenas assistir. Devemos ser faróis de luz em meio ao caos e sofrimento que aumentam no mundo. Focar na fé, nesse momento, não é uma escolha, mas uma necessidade. À medida que os eventos descritos nas profecias bíblicas começam a se desenrolar diante de nossos olhos, é essencial que estejamos firmes naquilo que acreditamos. Ler as Escrituras diariamente, orar com mais intensidade e procurar uma comunidade de fé são atitudes que nos ajudarão a enfrentar o que está por vir. Lembremos que Cristo nos alertou que o caminho seria difícil, mas aqueles que permanecessem fiéis seriam recompensados no final. Além disso, compartilhar o Evangelho não é apenas um dever, mas uma forma de preparar outros para o retorno de Cristo. Muitas vezes, podemos nos sentir desmotivados, achando que o mundo está surdo para a mensagem de salvação, mas é justamente em tempos de caos que as pessoas mais buscam respostas. E nós temos essas respostas nas Escrituras. Podemos começar com pequenos gestos, como convidar alguém para uma conversa sobre fé ou indicar uma leitura bíblica relevante. O importante é mantermos viva essa chama e passá-la adiante. Com tudo isso acontecendo, a sensação de que o fim dos tempos está próximo não pode ser ignorada. Estamos vivendo momentos críticos, e a pergunta que deve ecoar em nossos corações é: estamos prontos? Cada um de nós tem um papel a desempenhar neste grande plano divino, e é hora de assumirmos nossa responsabilidade. Ao observarmos o mundo em desordem, fica claro que não podemos mais adiar nossa preparação espiritual. O retorno de Cristo é iminente, e cabe a nós estarmos atentos e preparados. Agora que você compreendeu a profundidade desses eventos e a sua possível conexão com as profecias bíblicas, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Estaríamos mesmo testemunhando o início do fim? E, se sim, você está preparado? A Bíblia nos chama a estarmos em prontidão, a ajustarmos nossa vida espiritual e a viver de acordo com a fé. Não é uma escolha adiar essa preparação, pois os sinais são claros e os avisos, urgentes. Temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem e viver conforme os ensinamentos que recebemos. Será que você tem se preparado espiritualmente para os tempos vindouros? Já pensou em como pode fortalecer sua fé? Talvez seja a hora de buscar um estudo mais profundo das Escrituras, de se conectar com uma comunidade de fé e, principalmente, de compartilhar o Evangelho com quem ainda está perdido em meio ao caos. Os eventos estão se desenrolando rapidamente e agora é o momento de agir. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esses sinais e entender o que está por vir. Há muito mais para descobrir, e estar informado é o primeiro passo para se preparar. Não deixe para depois o que pode ser decisivo para a sua vida e a de quem você ama.